fígado não existirem ácidos graxos, ela não tem função. Ela só tem função se acoplada ao ácido graxo, onde você tem a formação da fosfetanolamina ativa. Tá? Então, por que a importância da gente enfatizar a ingestão dos ácidos graxos? Porque é fundamental para que ela tenha atividade. E uma vez acoplada ao ácido graxo, ela vai ter penetração em todos os tumores. Mas é importante que isso aconteça. Ponto 1. Segundo ponto, o fígado tem um limite de acoplamento. Não adianta você dar 1 quilo de fosfetanolamina, porque o fígado não vai ter capacidade. Não adianta você dar 1,5 gramas junto, porque não tem capacidade de acoplar. Agora, isso pode ser um fato novo para quem não é da área médica, mas eu não acredito que isso não seja de conhecimento de médicos e de médicos renomados na área de pesquisa. Aproveitando, então, a sua palavra, gostaria que a senhora esclarecesse para nós aqui, leigos, aonde a gente acha o ácido graxo? Que a senhora está falando na alimentação. Sim. Olha só, o ácido graxo é encontrado em inúmeros alimentos, né? A gente sempre orienta o uso de óleos saudáveis, né? Então, vamos lá, ômega 3, azeite, né? Azeites extra virgens, castanhas, amêndoas, enfim, né? O que possa contribuir, o próprio abacate, algumas carnes, enfim. E aí que você encontra o ácido graxo. Não, é importante. Então, orientações alimentares, não. Ômega 3 a gente comendo peixe, né? É isso, salmão é rico, né? Ômega 3. Castanha do Pará, nós temos bastante. Azeite. Hoje é mentiroso por aí, viu? Hoje os azeites estão mentirosos. Tá tudo misturado. Mas o que eu acho importante é a gente entender isso, né? Que não adianta a gente dar 1,5 gramas de fosfetanolamina no mesmo horário, porque o fígado não vai trabalhar. Então, você está usando 0,5 grama por dia, né? Aproveitando a consulta médica da senhora, já que é de graça, a senhora falou o seguinte, que a absorção da cápsula é via intestinal, no tecido... No intestino, isso, pela mucosa intestinal. Supondo que eu já tenha feito a quimioterapia e já seja um desses pacientes que a gente fala compassível, né? Sim. Compassível, para traduzir, nós estamos sendo gravado aí pela TV Alesp, na internet, e tudo. Compassível é aquele que merece compaixão, ou seja, que já fez tudo o que tinha que fazer e não deu resultado, né? Então, você pode... Certo. E o paciente compassível, seguramente os tratos intestinais dele já estão avariados, já sofreu. Não é qualquer um que vai conseguir tomar um medicamento e o intestino absorver. Perfeitamente, isso mesmo. Tanto é que eu tenho lido, assim, por curiosidade, algumas coisas, principalmente na Alemanha, hoje, a ingestão de medicamento, de antibiótico, é por via supositória, é o inverso, né? Em vez de engolir, a gente... Sim, porque você consegue preservar mais, não completamente, mas consegue ter uma preservação maior da flora intestinal. Também tem casos de injetável, né? Que os Sim. produtos antibióticos ou até a seria mas, injetável. de qualquer forma, seja qual for a via, sempre haverá uma alteração da flora intestinal e das vilosidades intestinais. O que é isso? O intestino ele é formado por várias luvas, né? Como se fosse assim. A malha intestinal é cheia de dedos, porque isso permite uma maior absorção das substâncias que passam por ali. E essas vilosidades elas são destruídas pelo uso de antibióticos e por quimioterápicos. Por isso a importância de uma farmacocinética, para a gente estudar a capacidade que o organismo tem de absorver essa dose, tanto em indivíduos sãos, quanto em indivíduos que foram submetidos a tratamentos oncológicos. Doutora, então, na sua opinião, como médica, e que foi auditora nessas pesquisas, eu vi que no protocolo de pesquisa aprovado, a dosagem seria 1.500 miligramas diária de uma só vez. Sim.
3 pílulas de uma vez só. Sim. Quer dizer, a experiência dos últimos 20 anos, a dosagem são 3 pílulas alternadas no café da manhã, no almoço, no jantar, exatamente para que o organismo absorvesse Exatamente. melhor. Né? É isso. Perfeito. Então, o próprio protocolo de pesquisa, o projeto de pesquisa, já tem um vício Sim, considerado uma não conformidade grave. sim. Então, muito obrigado. Enriquecedor, presidente. Doutora. Tá bom. Mais alguma coisa? Não, nada. Muito obrigado, então, Obrigada pela a sua vocês presença. pelo convite. Muito obrigado. Então, agora, dando sequência, nós estamos sendo gravados pela TV, pela internet, transmitido ao vivo. Então, agora, dando sequência, nós vamos ouvir o nosso convocado de hoje, convocado. Não é convidado, convocado, porque aí ele vai prestar juramento. E nesse juramento ele poderá falar o que ele quiser, mas como verdade, estando sujeito à penalidade da lei. Queria convocar, então, o nosso professor, Dr. Gilberto Chierici, ex-professor do Instituto de Química da USP de São Carlos. Muito obrigado por ter vindo atender a nossa... Não é a convocação para a seleção brasileira, mas é aqui para um... Quase. Quase. Tão importante quanto. Por favor, eu solicito que o senhor leia o termo de compromisso. Termo de compromisso da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu, Gilberto Orivaldo Chierici, infraassinado com RG 4.295.203-7, exercendo o cargo de aposentado, no que fui convocado a comparecer a essa comissão parlamentar de inquérito, como testemunha, como fundamento do artigo 203 e 218 do Código de Processo Penal, combinados com o parágrafo 2º do artigo 13 da Constituição do Estado e com o artigo 3 da Lei Estadual 11.124, de 10 de abril de 2002. Declaro que fui advertido a dizer a verdade sob a pena de incorrer um crime previsto no artigo 4, inciso 2, da Lei Federal 1579, de 18 de março de 52. São Paulo, 20 de março de 2018. Obrigado, professor. O senhor sabe que esta comissão foi requerida pelo deputado Rafael Silva, com o objetivo de analisar a paralisação das pesquisas. E nós, do ponto de vista de comissão parlamentar de inquérito, nosso objetivo é restrito a saber se o dinheiro público que foi empregado nessa pesquisa foi utilizado convenientemente, e também nosso objetivo é saber se o projeto de pesquisa, na forma do protocolo aprovado na comissão, na SEMP, na Comissão de Ética da Universidade, se ele foi cumprido à risca. Então, nosso objetivo é bem restrito. Nós não estamos aqui para tratar de soluções médicas ou clínicas, ou saber exatamente da eficiência ou não de qualquer tipo de produto. Queríamos deixar bem claro isso para o senhor. Eu gostaria de saber, professor Gilberto, fazer a pergunta que o nosso relator me pediu, o Ricardo Madalena. O senhor tomou conhecimento, foi consultado na elaboração do projeto de pesquisa que foi encaminhado à Comissão de Ética da Universidade, depois à SEMP em Brasília, antes, até ser aprovado? Tomou conhecimento disso? Foi consultado? Não. Nunca fui consultado na elaboração do projeto. Ele me foi apresentado numa cópia enviada pelo correio, 2 meses depois, pelo secretário do governador. Perfeito. Apenas eu quero ressaltar que, na forma do termo de compromisso, o seu depoimento, o senhor tem que dizer a verdade. E, no caso de contradição,
o senhor pode até ser punido pela lei, porque nós tivemos aqui depoimento de pessoas que falaram que foi entregue ao senhor e que o senhor tinha conhecimento desse projeto antes de ser aprovado e depois de aprovado. Não. Se o deputado quiser, eu tenho o carimbo do correio, do envelope que chegou para mim 2 meses depois. Agradecemos as suas palavras para ter certeza que essa sua afirmação, confirmada por outras pessoas, será usada exatamente no sentido de verificar quem faltou com a verdade perante essa comissão. Também queria aproveitar a sua presença, né, de sabedores de que, em 1994, mais ou menos, o Instituto de Química, a USP, fez um convênio com o Hospital do Câncer de Jaú para pesquisar, a análise clínica da fosfoetanolamina sintética desenvolvida lá no laboratório de São Carlos. Assim, dentro do padrão de pesquisa clínica lá em Jaú, em que fase que ela paralisou? Quando começou a aparecer o interesse financeiro da área de quimio-radioterapia. Até então, estava tudo decorrendo normalmente. Tá, mas a minha pesquisa é mais Profunda. cartesiana. Entendemos aqui, pelas explicações que recebemos, que o primeiro estágio de uma pesquisa se faz com animais. O segundo estágio se faz com o ser humano para verificar os efeitos colaterais. Muito bem. E o terceiro estágio, você já faz a pesquisa para verificar o efeito do medicamento no ser humano. Isso. Que até depois a superintendência do hospital impediu que esses médicos continuassem fazendo, que eles estariam invadindo áreas que não eram a deles. Bom, ao longo desses anos, o laboratório lá de Química na USP, em São Carlos, poderia ter produzido de maneira 200, 500 mil pílulas por dia, e parece que foi distribuindo. E nós tivemos, nos últimos anos, uma sobrecarga de mais de 10 mil liminares, obrigando a USP a fornecer as pílulas às pessoas que pedissem. Então, por decisão da USP, foi suspensa a produção. E nós conseguimos, então, que o governador, que o secretário da Saúde, atendendo ao clamor popular, atendendo o interesse, principalmente por ser um produto ainda não liberado, que fosse produzido, fosse testado pela ICESP dentro de um plano de pesquisa que foi elaborado. Ao mesmo tempo, nós conseguimos a resolução 38 da Anvisa, feita pelo ministro da Saúde. Ele falou pessoalmente para nós que ela permite que pacientes ditos compassíveis, pacientes terminais, depois de já ter feito os testes de tudo, que poderiam se submeter ao uso de qualquer tipo de produto que tivesse
em fase de pesquisa, desde que tivesse passado as 2 primeiras, ou seja, teria sido feito o teste em animal e o teste de efeito colateral. Então, foi enquadrado exatamente a fosfetanolamina. Em seguida, nós fomos atrás do Congresso Nacional, os deputados federais fizeram um projeto de lei regulamentando e aprovando o uso compassível da fosfetanolamina sintética. Depois de aprovado e sancionado pelo presidente em vigor, em exercício, que era a presidente Dilma, ela sancionou, a Associação Médica Brasileira, é isso? A associação entrou arguiu a inconstitucionalidade da lei, e há 2 anos ela está no Supremo, dependendo do julgamento sobre essa inconstitucionalidade. O senhor tem conhecimento disso? Tenho. Bom, Como é que uma coisa, só uma pergunta, a reclamação da AMB é que o material poderia ser tóxico e ter reação. Um dos pesquisadores, dito pesquisadores, quando esteve aqui, disse que não sabe, a longo prazo, qual é o efeito. É sabido, sim. Está tudo na literatura. Precisaria ler um pouquinho mais. Esse efeito não existe. Já que o senhor tocou nisso, é importante esclarecer que a AMB fez uma reclamação que não procede. E eu não entendo nesse país se existe uma lei que bloqueia alguma coisa por uma determinada razão e não é verdadeira. Não é verdadeira. Ela não tem toxicidade, nem efeito colateral tardio. Isso não foi eu que fiz. Está em toda a literatura. Precisa ler. Porque se for para tirar xerox toda vez que tem que falar alguma coisa, nós temos que tirar xerox e mandar para o Supremo, para que eles possam ler que ela não é tóxica, nem a curto, nem a longo prazo. Mas a liminar está lá e a lei está suspensa. Desculpa. E os médicos impedidos de receitá-lo, porque, do ponto de vista ético, há uma determinação da Associação Médica Brasileira proibindo qualquer médico de receitá-lo. Ética é uma palavra muito difícil, você tem ou não. Não existe lei que impeça. Você entende? Então, esse negócio de você dizer que a ética manda fazer isso, eu vejo tanta falta de ética. Bom, continuando, professor, aproveitando. Foi contratado o laboratório PDT de Cravinhos, fármaco-químico, fazer a síntese da fosfetanolamina, e eles produziram, orientados pelo Salvador Claro, que é técnico, né, em química, é professor, é técnico? Técnico. E ele foi liberado pela USP para acompanhar e acompanhou. Feita a síntese, era ensacado o material em sacos de 20 quilos, e era feita a análise química formal do produto que saiu de lá, que era a fosfetanolamina sintética. Esse material, com esse exame químico, foi conduzido para a FURP, para produzir as cápsulas. A FURP, ao encapsular, fazer as cápsulas de 500 miligramas, adicionou um material dito inerte, dito incipiente, onde a informação assim que nós recebemos era um silicato e um estearato de magnésio. Estearato. E, feito isso, era conduzido da FURP para o INSESP. Do ponto de vista de controle de qualidade e do ponto de vista de rastreabilidade, é norma e é exigível que qualquer alteração seja feita análise química. Isso não foi feito. Foi entregue ao ICESP o material já com alteração nos seus ingredientes, mas não foi feita análise química, porque entregaram no ICESP o exame químico feito no PDT. O senhor tomou conhecimento disso? Tomei, e eu fiz essa reclamação uma vez no Palácio do Governo,
em uma reunião com a FURP. Nós dissemos que exigíamos que eles acabassem de encapsular, seja lá da forma que for, e colocasse, fizesse uma análise de rastreamento da substância, senão não teria validade na Anvisa, porque na Anvisa, cada etapa, existe uma regulamentação e registro. Se você puser a mão na fórmula, você tem que fazer análise nela para ver se não alterou. A desculpa, ele disse assim, que a substância era inerte. Eu disse, você assina embaixo? Ele disse, não precisa, isso é consagrado. Tem tanta coisa que é consagrado e é deturpado. Vamos fazer o seguinte, já que é consagrado, você não tem problema de fazer uma análise. Faça. Ele não fez. Não fez. Então, do ponto de vista de rastreabilidade, do ponto de vista de norma de pesquisa, é uma não conformidade grave. Não gravíssima, lá gravíssima, na FURP. Gravíssima. Por intermédio da Anvisa, era cancelado. Tá. Então, esse é um ponto. Aí o ICESP recebendo as cápsulas, armazenando e entregando aos pacientes, do ponto de vista lá dos pacientes, do ponto de vista estatístico, deveria ter sido feita também uma análise química do produto entregue aos pacientes. Certeza, porque como é que ela podia afirmar que era o mesmo produto se veio de uma empresa que não analisou? Então, entendeu? Também podemos dizer que o ICESP, ao entregar aos pacientes é exatamente as cápsulas sem análise química, feita no instante que foi dado ao paciente, quer dizer, você ia dar 3 cápsulas por paciente, podia pegar uma quarta e mandar analisar. Também é uma não conformidade grave. Grave, e isso está definido na lei que chama Boas Práticas de Fabricação. Entendeu? Boas práticas de fabricação. Bom, e também temos mais uma dúvida aqui que o professor Ricardo Madalena pediu que eu esclarecesse com o senhor, que é o seguinte. O projeto, né, o projeto aprovado na Comissão de Ética na Universidade e na Comissão de Ética Nacional, na SEMP, na forma do protocolo aprovado, esse projeto, por tratar-se de pesquisa clínica, não deveria também ter sido apresentado à Anvisa, ou aprovado na Anvisa, eu não sei bem qual que é o termo, mas também como um órgão que fiscaliza a produção. Tinha que ser registrado na Anvisa, porque a Anvisa precisava saber, olha, está tendo uma pesquisa em São Paulo, no Instituto, que trata-se desses negócios. Se você não registrou, ela não tem validade para a Anvisa. E não é só a Anvisa nacional. Qualquer órgão controlador internacional não reconhece uma pesquisa que não foi registrada nele. Bom, mais uma dúvida que surgiu ao longo aqui dos nossos depoimentos. Nós temos um documento do dia 31 de março, assinado pelo secretário da Saúde, Davi Uip, dizendo que a pesquisa estava concluída em função de... Quem que está falando? Está atrapalhando. Dizendo que a pesquisa estava paralisada em virtude das conclusões que se chegou sobre a pesquisa, sobre a análise clínica da fosfetanolamina sintética, e que elas estariam suspensas. Isso 31 de março. Posterior a isso, ao longo do mês de abril, nós verificamos vários documentos do ICESP, encaminhado à comissão a fiscalizar a auditoria, e até ao senhor, pedindo
eles estariam naquele momento paralisando as pesquisas dos diversos tipos de tumores, apenas iriam continuar a pesquisa do melanoma, né? Mas também pediam uma reformulação do projeto de pesquisa, uma reformulação do plano apresentado, no sentido de adaptá-lo às necessidades verificadas. E também colocando sobre a dúvida que no projeto de pesquisa foi escrito de que a dosagem seria 1.500 miligramas de uma só vez por dia, ou seja, 3 cápsulas ao mesmo tempo. O senhor foi consultado alguma vez sobre isso? Não. A única vez que eu fui consultado, tem um documento aí na CPI que eu respondi, onde é dito que eu não respondi, mas eu respondi, está aí o documento em posse da CPI, que mostra que eu estou dizendo que você não pode calçar baseado numa pesquisa de outro lugar que não entregou os dados. Essas 3 cápsulas que ele fala foi baseado numa pesquisa do Amaral de Carvalho. Nada tem que ver com o ICESP. E que o ICESP, para saber quantas cápsulas tinha que ser dada, teria que fazer a farmocinética. Só isso. Essa foi minha resposta, que o documento se encontra em mãos suas. Então, tudo isso que falaram é conversa, tertúlia plácida para calentar bovino, porque não tem o menor sentido. Tá. E também nós temos aqui um documento interno do ICESP comunicando de que estaria previsto a ingestão de 3 cápsulas de uma só vez, 3 vezes ao dia, e que depois se concluiu que foi um erro, foi um engano, tal, mas esse documento circulou assinado por pessoas responsáveis. O senhor tomou conhecimento disso? Não. Tá bom. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Bom, não é a primeira vez que o doutor Gilberto, né, nos visita e é sempre enriquecedor, animador. A gente se enche de esperança. Pois não. Em muitos momentos, a gente precisa ser muito, mas muito sincero. O que as doutoras colocaram, o que o doutor Gilberto, outros médicos, outros profissionais que passaram por aqui, foi colocado aqui, é um aprendizado diário, né? Mas a gente é vocacionado para fiscalizar e para fazer leis. Esse é o legislativo. Perfeito. Certo? Por mais que eu preste atenção, tem sempre uma palavra nova, um jeito novo, e dá vontade de você ir aqui no Google e ver o que significa, enfim. Mas as coisas vão se ajustando. Senhor presidente, dá a impressão, em muitos momentos, e eu tenho participado não só da CPI, mas desde as audiências públicas, dos manifestos que aconteceram no plenário, até a chegada de um momento triste como esse que a gente está vivendo. CPI é algo muito triste. Quando chega a esse ponto, significa desconfiança, significa desrespeito, significa que algo foi feito errado, ou muita coisa foi feita errada. E a gente vive um momento de interesses, né? De interesses. E o interesse maior, além da fiscalização aqui da CPI, é um interesse de esperança. Então, eu fico aqui ouvindo o doutor Gilberto, ele é muito objetivo, ele é sim, sim, não, não, não empurra com a barriga, não faz rodeios, não é, assim é que é dessa forma. E a gente fica imaginando, será que ele criou tudo isso daí para enganar as pessoas? Será que ele queria isso? É claro que não. É lógico que não. Como disse a doutora, ele é renomado no país, no mundo, premiado, e está tendo que se submeter a estar aqui na Assembleia Legislativa do Estado, já está aposentado,
o tanto que ele tem a produzir ainda. Vida longa, doutor Gilberto, né? Obrigado. Para estar sanando dúvidas, estar dizendo que aquilo não é uma conformidade, presidente, e que o que ele fez está em conformidade, ele está tendo que provar que a linha é linha, né? Tantos ditados que existem. Eu fico aqui comparando assim, né? O governo, com toda essa situação, com toda essa investigação, com tudo isso que falaram que fizeram e não fizeram, que o que está escrito é 14, não é 1, que o que está escrito é 10, não é 1, não é 2, certo? Que é 3 pílulas, que não é de uma vez, que é fracionada, enfim. E tudo isso sendo repetido, então a gente analisa da seguinte forma. Você chega para o governo e fala assim, o senhor tem sal? Ele fala, eu não tenho sal. Aí depois você chega outra vez para o governo, ou para o laboratório, ou pelo ICESP, ou por onde que passou. Você tem sal? Não, já te falei que eu não tenho sal. E daqui a pouco a gente insiste, mas será que você não tem sal? E aí o governo responde, ou os catedráticos, os professores de Deus, aquela coisa, fala, eu vou te dar um tiro. E aí eu pergunto, você tem uma arma? E ele fala, não tenho. Eu falei, e sal? Nós estamos nessa situação. É triste isso. É muito triste essa situação. Eu fico, assim, constrangido de estar expondo um cientista e vários nesse país abandonados. Nós discutimos semana passada de uma rúbrica especial feita pelo Estado, pela União, para o investimento da pesquisa. Era isso que nós tínhamos que estar aqui discutindo e colocando no orçamento do Estado, da União, dinheiro para pesquisa, para avançarmos, para curarmos. Essa é a função política. E a gente chegou a esse estado, né? Eu estou aqui e surpreso, presidente, né? Porque o presidente Massafera, ele é um apaixonado, faz tudo bem feito, o Madalena da mesma forma, o Wellington, nós estamos aqui num aprendizado constante, cheios de esperança. Mas eu precisava também fazer esse desabafo e pedir perdão pelo constrangimento. Pelo constrangimento, sabe, doutor? Como aos outros que passaram, que também são profissionais. Que também são profissionais. Mas o que está por trás de tudo isso? O que é que está por trás de tudo isso? As pessoas falaram que funcionam. Há relatos de pessoas que falaram, eu estou curado. E eu vou discutir com essa pessoa. Ah, um tipo de tumor, são tantos tipos, não é para aquilo, não é para isso. Não, só faz efeito se o fígado estiver lá com ácidos graxos. Você viu que eu sou bom aluno, doutora? Presta atenção, estou aprendendo. E nada disso foi observado. Aí gastou 40 milhões, mas o médico disse que foi 94 mil. Aí é sério, muito sério. Mas não tão sério quanto tirar a esperança das pessoas de uma pílula. Dinheiro se repõe. Ladrões são presos. Se houve desvio, alguém vai ter que pagar por essa situação. Mas o que foi gasto foi isso. E eu acho que tinha que ter gasto mais do que os 94 mil. Eu acho que sim. Vale? Quanto é que vale a pena? Quanto é que vale uma vida? Mas falou que gastou tanto e o apresentado é um outro tanto. Doutor Gilberto, bom, eu continuo por aqui, cheio de esperança, numa torcida enorme para que profissionais sejam respeitados, auditores e auditoras voluntárias, para que a gente pudesse ter chegado a uma situação, olha, ainda não é tudo aquilo, mas nós continuamos estudando, por quê? Porque há muita esperança. Não presta, não serve, acabou, está indeferido, está enterrado o trabalho de tantos e tantos anos. Sim, mas e aqueles que fizeram o tratamento, que tomaram uma pílula e falou, eu não sinto mais nada? Que valor tem isso? Deveria ter muito. Olha, faltou tempo, faltou dedicação, faltou respeito a essa pesquisa. Eu não sei o que o relator vai escrever, eu estou colocando um sentimento aqui, dessa forma, dessa maneira. Só,
O relator vai escrever, mas nós vamos aprovar o relatório. Com certeza, nós vamos votar e nosso voto tem realmente peso. Então, doutor Gilberto, desculpa, perdão. E eu queria só encerrar com uma pergunta. Com tudo isso que está acontecendo, que tudo que a mídia colocou, que a televisão mostrou, que o povo se revoltou, que o governador cedeu, que foi para lá, que veio para cá e terminou aqui. Não tem pílula a mais, certo? O que tem é uma CPI. O sentimento do senhor para com tudo isso, esse turbilhão de coisas que aconteceu, é o seu coração, é a sua cabeça, o seu pensamento, não tem nada técnico, não tem perguntas. Se o senhor não quiser responder também, eu peço para desconsiderar aqui também dentro da CPI, mas é isso, eu sempre tive vontade de perguntar isso para o senhor, lhe vendo na televisão, lhe vendo dando entrevista, mas respondendo ali pontualmente. O sentimento do homem, do cientista, daquele que acreditou, daquilo que viu a alegria de alguns, que viu a tristeza de outros e teve que falar, olha, para isso, para esse tumor não vai, dessa forma, ó, aqui está avançado, né? E a gente vê tanta gente na mídia, os repórteres, parece que tudo eles entendem, né, do que estão falando. É isso. Pedir desculpa e dizer da minha admiração, do meu respeito. Obrigado a responder. Primeiro, eu tenho uma filosofia que eu acho que guerra é para guerreiro, guerreiro tem que morrer de pé e guerreando. A primeira coisa. A segunda coisa, eu lembro das palavras do Filho do Criador, que diz que perdoai-os, não sabem o que fazem. Está mais que claro, esse mecanismo proposto é um mecanismo que existe desde a Segunda Guerra Mundial. O senhor imagina que eu trouxe até um desenhinho que eu peguei na internet, de uma conferência que eu dei há 10 anos atrás, uma pessoa estava ouvindo, foi lá e explicou a teoria no modo dele, corretíssima. Que é o mecanismo que você ingeria a cápsula, só que ele fez uma coisa muito simples e bem feita, com desenhos muito bem projetados, a cápsula entrando, faz o trato digestivo para o trato sanguíneo. Eu ouvi até, aproveitando dele, não posso deixar de falar, uma besteira que foi dito aqui, até por uma pessoa que se diz cientista. Eu gostaria de te agradecer. Primeiro, você é a primeira pessoa que me chama de cientista, porque eu sou um professor ou um químico aposentado. Então, eu te agradeço por ter me chamado de cientista, porque eu acho que essa é a profissão que eu tenho. Essa pessoa disse aqui que a coloretal era o câncer coloretal era o mais fácil que teria, porque ele estaria no caminho da droga. Moço, não é para brincar com coisa séria. A fosfamina, ela não vai no tumor pela via oral, ela tem que passar para o trato sanguíneo. Então, ela vai do trato digestivo para o trato sanguíneo, vê a porta do fígado, lá coloca 2 ácidos graxos. Eu vou até explicar para o senhor por que tem que ser assim. Porque nada penetra na célula, nada. Não consegue penetrar em célula nenhuma. Só nitrogênio, água, só coisas muito simples. A fosfamina não entra na célula, de jeito nenhum ela consegue entrar. Ela só consegue quando ela passar no fígado e transformar. Ele começou e falou isso, falou essa maneira, mas ele desmascarou para frente, quer dizer, ele não queria se referir a isso. Realmente é um subproduto da fosfamina, chamado de fosfatidil. O que é o fosfatidil? É uma fosfamina com ácido graxo, um grudado no outro. O grande erro do mundo até então tinha sido dar para o câncer o fosfatidil completo.
Tumor não aceita. Tumor só aceita o ácido graxo que ele codifica para o fígado. O fígado manda para ele como alimento. Então ele vai entrar na célula como alimento. Só que no rabo desse alimento tem preso uma fosfamina, que quando puxou para dentro, ela fala, agora você vai respirar. Fosforila. Aí ela explode. É uma coisa fantástica. Não foi eu que criei, está em todos os livros. Não fui eu que inventei, está lá. Agora, você não lê, fica falando abóbora, não adianta. O mais interessante, o senhor perguntou como é que eu me sinto, às vezes eu me divirto, porque falam tanta besteira que para mim é piada. Agora, por que eu sou assim? O senhor me pagou durante 37 anos num contrato que tinha ensino e pesquisa. Ensino o senhor não precisava nem pedir, porque para mim sempre foi diversão da aula. É um hobby, eu gosto. Você pode ver pelo meu jeito, que eu tenho jeito de explanar as coisas. Eu gosto. Agora, pesquisa, o senhor pagou. O senhor pagou e eu descobri. Se eu descobri, não é minha, é sua. Foi você que pagou. Então, por que eu vou me importar com isso? Então, essa é a razão que eu não me manifesto, que eu não coisa, e não tinha publicado nenhum trabalho de medicina até o Durvaney fazer. Por quê? Eu não era da área, o Durvaney era. E o Durvaney, quando fez o trabalho, mostrou uma teoria que a gente estava defendendo há 17 anos. Desculpa, mas eu falar um pouquinho mais também, é porque o senhor falou, eu falei. Prazer te ouvir. Prazer te ouvir. Márcio. Não, tranquilo. O professor, o cientista, professor Gilberto Queres. Eu queria falar, no ano de 1500, 1400, nós tivemos também na época um cientista, que foi Copérnico, que ele falou, naquela época a igreja e a Terra era o centro do universo, e o Sol girava em torno da Terra e tudo era em volta da Terra. Ele falou isso, ninguém ligou muito para ele. Mas 100 anos depois, Galileu provou matematicamente que a Terra girava em volta do Sol. Aí a igreja, como nos ensinamentos dela, eu queria comunicar a presença do nosso líder, Marco Vignoli, que também vem engrandecer a igreja ensinava que a Terra era o centro do universo. E como que um matemático, um cientista, podia falar que a Terra girava em torno do Sol, que não era o centro do universo? Então ele foi preso e foi condenado. E somente saiu da cadeia na hora que ele fez uma declaração pública de que a igreja estava certa e ele estava errado. Então, 500 anos depois, quando a gente vê o que aconteceu, a gente dá risada, né? Então, daqui 500 anos nós vamos ser reconhecidos, nosso trabalho, o seu trabalho. E mas queria te falar o seguinte, os livros, aí os jornais, os cientistas, têm falado que nos próximos 20 anos, 30% da população no mundo vai ter alguma forma de câncer. 30%. Vocês já têm visto isso. Está correto, professor? E a forma de câncer causada pela radiação solar, pela raio-x, todo tipo de radiação que o nosso organismo fica submetido, de alguma forma provoca um câncer. A nossa alimentação também provoca degeneração. Os efeitos dos agrotóxicos que vão no leite, que vão na carne. A vida moderna estressante também favorece. Enfim, tem lá mais de 10 razões que eles falam. E tem mais de 100 tipos de tumores, de doença. Se trata com cirurgia, se trata com radioterapia, se trata com quimioterapia. E custa caro para a sociedade, pelo sistema SUS, e custa caro para os planos de saúde.
E o que nós estamos vendo? O que nós estamos vendo é que, atualmente, a novidade é a tal de imunoterapia, que custa muito mais caro do que o que se convencional. E estamos vendo pessoas que se dedicam, então, a isso, a imunoterapia, onde você, por exemplo, vamos imaginar que uma radioterapia, uma quimioterapia custa para o SUS ou custa para o plano de saúde R$50 mil. A imunoterapia vai custar 500 mil. Então, você veja que é assustador isso. Então, toda vez que a gente fala de alguma coisa que vai produzir uma mudança científica como essa que você fez nesses 20 anos e que vai reduzir o custo, acho que a nossa função aqui está realçada. Nós estamos vendo como ajudar a sociedade a sobreviver ao que está se fazendo nesse futuro, né? Então, de uma certa forma, é uma maneira. E nós tivemos aqui o depoimento da doutora Cristiane, que ela falou que, quando propôs lá ao diretor da pesquisa, lá no ICESP, de que fosse dado, então, algum tipo de ácido graxo, alguma coisa complementar na alimentação que a pessoa precisava, e falou que não tinha dinheiro. Então, eu queria dizer o seguinte: eles receberam R$600 mil para as pesquisas, gastaram 94 mil. Então, tem disponível dinheiro para gastar ainda, ou devolver para a sociedade, porque isso não questiono o que gastou, nem o que está disponível. Eu questiono que, quando nós fizemos uma reunião com o governador e com o secretário da VIUIP, o número apresentado que se gastaria em torno de 5 milhões para a pesquisa. E o governador liberou, pode gastar, que a Secretaria da Saúde eu arrumo uma forma de compensar. Não, Massafera, se precisar, vocês fazem uma emenda lá, os deputados. Falei, perfeitamente, nós faremos. E, um mês depois que estava em andamento o protocolo ainda, nós fomos informados de que havia uma exigência da Anvisa de que as pessoas deveriam ter um vale alimentação e um vale transporte. E o acompanhante também. Então, 200 pessoas com acompanhante, 400 pessoas se alimentando durante 180 dias, vale transporte, isso tudo, apresentaram um número que se gastaria mais R$3 milhões. E, para surpresa nossa, o governador, que é a mão de autorizou também. Então, para mim, é uma surpresa grande o que foi autorizado para ser gasto, o que se gastou, e ainda nós tivemos aqui o nosso médico, oncologista, cirurgião há 40 anos, fazendo um discurso no plenário dessa casa, dizendo que esse assunto não era para ser tratado aqui na casa, porque é um assunto médico, científico, que tinha que ser tratado por cientistas e não por políticos, e que não era para a gente fazer uso político do que estava sendo. Mas eu vejo aqui que nós estamos fazendo isso com cientistas, tá? Está sendo bem conduzido. E dizer que aqui o professor Gilberto está me dando aqui um trabalho, é a contribuição da quimioterapia citotóxica para a sobrevivência há 5 anos em neoplasias malignas de adultos. Eu gostaria que você traduzisse para mim, porque eu não entendo direito o que quer dizer isso aqui. Esse título. É bom. Ele quer dizer que... Fala no microfone ali. Esse é um trabalho feito... Doutor. Fala no microfone. Esse é um trabalho feito nos Estados Unidos, é recente, está no PubMed, é de um cientista famoso chamado Morgan e Barton. Ele faz um comentário da dificuldade que tem o custo e os dinheiro para pesquisa americano. Então, ele diz que está muito difícil justificar para os órgãos de pesquisa o valor para pegar dinheiro na pesquisa. Ele diz aqui que o objetivo desse trabalho, esse trabalho é publicado, está numa revista clínico-oncológica. Ele diz que o debate sobre o financiamento
e a disponibilidade de medicamento citotóxico levanta uma questão de contribuição do quimioterápico citotóxico ou coadjuvante na sobrevivência dos pacientes adultos com câncer. Aí ele põe lá que o resultado, a contribuição da quimioterapia citotóxica curativa e adjuvante para a sobrevivência de 5 anos é 2,3% na Austrália e 2,1% nos Estados Unidos. Conclusão: como a taxa de sobrevivência relativa aos 5 anos do câncer na Austrália é hoje superior a 60%, é claro que a quimioterapia só faz uma pequena contribuição para a sobrevivência do câncer. Para justificar o financiamento, a disponibilidade do medicamento utilizado citotóxico. É urgente uma avaliação rigorosa entre a relação custo e eficácia e o impacto na qualidade de vida. Bom, posso ficar com cópia para mim? O nosso Eu trouxe para você. Tá, obrigado. Aqui está o original e aí está o traduzido. O professor, eu queria agradecer a sua presença, que veio esclarecer bastante, e também avisar que nós tivemos aqui na semana passada a presença do deputado federal Arnaldo Faria de Sá, que se comprometeu a nos conduzir ao Supremo Tribunal Federal para que a gente casse a liminar sobre a lei compassível da FOSS. Então, nós estamos trabalhando e temos certeza que o relatório dessa CPI vai ajudar nisso. E também, apenas para terminar, dizer que, nesse momento, mais de 2.500 pessoas, através de liminar judicial, conseguiram adquirir, lá no laboratório da PDT, as cápsulas para experimentar. O único erro que nós encaminhamos nisso tudo, 2.500 pessoas, né, que tiveram acesso por medida judicial, é que não há um acompanhamento médico nessas pessoas. Quer dizer, as pessoas estão tendo acesso, estão tomando, e nós não temos nem o controle estatístico para saber se está tendo resultado ou não. Então, uma das coisas que nós queremos, talvez até convencer o juiz, que quando ele der a liminar, que pelo menos a pessoa tenha um acompanhamento médico para a gente saber os resultados. Nada mais havendo a tratar. Eu gostaria de falar uma coisa. Pois não. Não é 2.500, é mais de 15 mil no país. Ao todo, é mais de 15 mil liminares. Mas aqui em São Paulo? Em São Paulo. No país. No país, 15 mil. 15 mil no país. Mas quem está fabricando essas pílulas fora de São Paulo? Também tem? Tudo aqui? Tudo na PDT? 15 mil? Ótimo. Então, fica um dado, então, para que o nosso relator leve em consideração. Antes de você encerrar, eu gostaria de fazer um comentário Pois não. para deixar bem claro para o relator, que é o seguinte: eu gostaria de dizer para o relator que eu nunca participei de nenhuma reunião do ICESP. Só a primeira, que foi a apresentação deles. Nunca mais eu participei. Então, esse negócio que eu dei anuência para isso, anuência para aquilo, é um equívoco. Outra coisa, a única visita que eu fiz foi aquela com o secretário de Saúde e uma comissão de deputados que foram lá me levar para conhecer. Então, 2 vezes eu tive no ICESP. Essa vez que me levaram para apresentar o ICESP e as vezes que eu tive que levar. Nessa reunião, eu consegui chegar atrasado, porque eu sou calouro do interior e fiquei preso no trânsito mais de 1 hora. Saí de madrugada e cheguei na hora do almoço. Outra coisa, o protocolo só vai ter validade se ele for registrado na Anvisa. Então, todo o trabalho e todo o dinheiro do Estado, se for gasto,
e não tem registro, precisa fazer tudo de novo para poder registrá-lo. Desculpa, deputado, era essa Só isso? só. Eu sugiro que o senhor, professor, como cientista, não dirija e contrate, toda vez que vier de São Carlos até São Paulo, um motorista. Em geral, a gente paga R$100 a R$150 para um motorista autônomo. E agora nós temos o Uber lá em São Carlos, o senhor também poderia desfrutar. Nada mais à venda, está encerrada a reunião. Muito obrigado a todos. Obrigado.